Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no livro Evangelho de João 21. Se puder, nós vamos acompanhar um pouquinho também depois no telão esse texto. Glória a Jesus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém? Eu vi o pastor Richard falando e lembrei desse jantar. E nós vamos trazer uma rápida palavra e memorização no momento em que nós vamos também servir ao Senhor. Os discípulos já um tanto, meio, usar uma expressão que diziam desaxoado, estavam ouvindo falar que Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham esperança de que alguma coisa estava acontecendo, mas não tendo visto, se recuavam. E diz a Bíblia que Pedro disse: eu vou pescar. Como disse o pastor Richard, era quem tomava algumas decisões. Ele disse: vou pescar. E os discípulos falaram: opa, se Pedro vai, nós vamos também. Entraram no barco, e a Bíblia diz que aquela noite inteira eles não pegaram nada. E isso não era tão comum para pescadores, mas às vezes acontecia. E há um segredo quando isso acontece. Na nossa vida também temos que pensar. Quando de repente parece que o vento está contrário, alguma coisa não está indo, é necessário parar e saber o que preciso fazer para mudar isso. E aí a Bíblia diz que logo pela manhã eles passaram a noite inteira lutando, trabalhando, e não pegaram nada. Isso é complicado, irmãos. É complicado. E eu acho interessante, a Bíblia fala algumas coisas que é até engraçado dizer. Ele diz: aos meus, ou aos seus, ele dá enquanto dorme. Eu fico imaginando os homens trabalhando a noite inteira, sem pegar nada. E de manhã Jesus se apresenta na praia. Eles estão a 200 côvados, estão na água. E Jesus na praia. Jesus aparece e diz assim: ei, tem alguma coisa de comer aí? De lá eles respondem: não, pegamos nada, foi ruim, a situação está terrível, a crise está brava, a bolsa caiu, o governo deu problema, a firma faliu, não pegamos nada, hoje foi prejuízo. E isso que nós temos que entender, que o crente tem alguns segredos que a Bíblia revela muito linda, é que quando não está dando certo, você tem ainda uma saída. E qual é a saída? Ofertar ao Senhor, servir a Ele, porque Ele sempre vai de
contra ou diferente do nosso pensamento. Dá para entender um Deus que exige primeiro para ele? Aparentemente não. Uma mulher viúva, pobre, com um filho, e diz: eu só tenho para comer, eu vou pegar essa, nós vamos fazer um bolo pequeno, vou comer, eu e meu filho, e depois disso eu vou morrer. O profeta olha e fala assim: sim, faz isso aí, mas primeiro para mim. Dá para entender isso? Não dá. É uma questão de desumanidade. Mas a diferença é que se ela come aquele bocado com o filho, ela morre. Mas servindo ao Senhor, a farinha não acaba, o azeite não para, porque o Senhor sempre vai honrar a tua fé quando você o servir e o honrar. Eu só tenho isso para comer. Você tem isto, mas não é para você comer o quê? Porque senão você realmente morre. E o que eu faço? Dá primeiro para o profeta. Serve primeiro. E é em tudo. Eu acho lindo o Arautos do Rei canta o hino dizendo assim, ó: se ele não for o primeiro em teu coração, então já não é mais, querido, ele não vai ser o segundo. Ele não aceita o segundo lugar. Mas aí os discípulos olharam e disseram: não temos nada. E Jesus vai falar assim: ó, joga a rede para o lado direito. Eles olham. Jesus faz isso, irmãos. Na outra multiplicação também Jesus deu essa ordem. E era engraçado que Jesus chega na beira da praia e tem uns barquinhos lá. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, dá o seu barco que é, não, precisa dele emprestado. Querido, o homem tinha pescado a noite inteira, queria ir para casa, cansado, não tinha pego nada. Mas quando ele ofertou o barco para Jesus, Jesus falou: não, você me emprestou o barco, não vai voltar com vergonha para casa não. Você me emprestou o barco? Pode ficar tranquilo. Porque quando Jesus terminou de usar o barco, falou: joga a rede. Ele falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas se o Senhor está falando. Pegaram, encheram, ao ponto de quase ir a pique o barco. Eis, Jesus olha para eles lá do outro lado e fala assim: joga para o lado direito. João, o discípulo amado, olha e fala assim: Pedro, é Jesus que está mandando. Não dá para entender, gente, porque é natural, quando está longe, né, uma distância maior, a sensação tua é que é o Cláudio que está pregando. A sensação tua é que o pastor é o pregador. Mas é necessário ter sensibilidade para saber que quem está dando a ordem é Jesus, dizendo: se você fizer, eu multiplico. Se você fizer, eu faço acontecer. João olha e fala: é Jesus. Pedro cai na água porque estava nu. E aí os outros vêm para a praia. Presta atenção nisso, irmãos. Você tem que entender o que é servir ao Senhor. Eu tenho liberdade de fazer isso porque aprendi a fazer. E depois que aprendi a fazer, Deus tem me honrado grandemente. Eles pegam um monte de peixe. Pedro na água, o barquinho vindo, os demais dentro do barco, descem. Mas quando chegaram lá na praia, diz o texto, que havia o quê? Logo, versículo de número 9. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. É isso que tem que entender. Quando o Senhor pediu para Pedro o barco dele, tinha mais barcos. Quando o Senhor pediu água para aquela mulher no poço, ele é a fonte da água. Ele nem bebeu a água que ele pediu, nem a mulher bebeu. Quando o Senhor te pede, na verdade, não é porque, é uma forma de te abençoar. Ele olha e fala assim: bom, a lei da reciprocidade funciona, é dando que se recebe. Como eu não quero que meu servo volte com vergonha para casa, ele faz um trabalho, ele me serve e eu o abençoo. É mais ou menos assim. Diz o texto, de que quando eles chegaram, Jesus já tinha pão, já tinha peixe. Mas sabe o que Jesus fez? Dá o peixe que vocês trouxeram aí agora. Eu tenho, mas eu quero os seus. Não, eu já tenho. Se você quiser, eu já tenho aqui. Tem brasa, tem peixe e tem pão, mas eu quero o que vocês trouxeram agora. Você está conseguindo entender isso, irmãos? Não é que ele está passando fome para te pedir pão. Não. Ele tem. Ele já tem providência, mas é a forma de nos abençoar. É a forma de fazer com que se cumpra em nós a lei da reciprocidade. Crente é complicado. O ímpio tem que
ver para crer. O crente tem que crer para ver. O ímpio dá porque tem, o crente tem porque dá. É assim que funciona. E aí a Bíblia diz que Pedro, então, quando ouve ele falar, já tinha colocado a túnica, sai puxando e puxa a rede com 153 grandes, para quem não tinha pego nada, 153 grandes peixes. Agora há um detalhe aí, é que diz que apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Sabe por quê? Porque quando nós servimos ao Senhor, nós temos condições de segurar a bênção que Ele nos dá. Você tem algumas multiplicações que estava rasgando a rede, eles estavam tendo que chamar outro barco. Mas mesmo sendo, quando você aprender a servir ao Senhor, fique tranquilo, a rede não vai se romper. Você vai conseguir ser abençoado e segurar toda a bênção de Deus para a sua vida. Contribua com alegria nessa noite. Eu já disse e repito, não dê ao Senhor esmola porque Ele não é mendigo. Sirva ao Senhor com alegria, da forma com que você quer ser abençoado por Ele. Não, você não vai competir. Não é. É questão de lógica. Eu não posso servir ao meu filho o que não é bom, quanto mais ao meu Senhor. Essa é a visão.